Tudo bem, gases nobres? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana. Que assunto a professora Inayara vai falar? Cinética química. Mas antes de a gente começar o conteúdo de cinética, não se esqueça de inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, que.mecaemfoco, e deixar o seu comentário e o seu like aí, que você nos fortalece, nos ajuda bastante. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito legal, que é cinética química, tá? E para conversar sobre o tema de cinética química, eu vou fazer um breve apanhado e depois a gente vai estudar passo a passo sobre cinética, ok? Então, bora lá. Então, quando a gente fala de cinética química, né, nós estamos falando de vários fatores, né, envolvidos nesse processo. Mas primeiro nós temos que entender o que é cinética química, né? Então, para a gente entender o que é cinética química, nós vamos lá. Ó. Cinética química é aquilo que estuda a velocidade com que as reações acontecem. Então, vocês já observaram que as velocidades, as reações químicas, elas têm uma velocidade? Então, cinética química estuda a velocidade das reações, né? E tudo aquilo que está envolvido com a questão da velocidade das reações, com a ocorrência dela, né, com o movimento, nós podemos falar também que a cinética, ela estuda o movimento, né, das reações químicas. Das reações químicas. Então, cinética química é isso daí, né? Ela estuda a velocidade das reações com que as reações acontecem e também o movimento das reações. Costumo dizer o seguinte, ó, pensa aqui comigo. Normalmente, né, quando você vai tomar um medicamento, o comprimido efervescente e um comprimido inteiro, o tempo de reação, né, desse comprimido, da digestão dele, está envolvida a velocidade das reações. Outro exemplo, né? Até o amadurecimento dessa fruta, a digestão de um alimento, né, a reação de um medicamento, ela está envolvida, né, com a velocidade, com a cinética química. Então, seguindo lá, né, do conteúdo de cinética, nós vamos observar o seguinte, que ela estuda as velocidades, sempre, gente, é importante a gente saber que quando a gente fala de cinética química, da velocidade das reações, o que acontece com os reagentes numa reação de cinética? Os reagentes, eles são consumidos. E por que os reagentes são consumidos? No início de uma reação, eu não tenho produto formado, eu vou formar o produto, né? Então, os produtos, ou o produto, ele será formado ainda a partir da velocidade dessa reação, né? Com que essa reação vai acontecer. Então, desde o amadurecimento de uma fruta, decomposição de um alimento, né? Entre outros aspectos, ela depende do reagente ser consumido, para o produto ser formado e assim, então, está envolvida a velocidade e o movimento das reações químicas, né? Com que elas aconteçam. Quando a gente fala aí, então, seguindo na questão da cinética química, né, da velocidade com que as reações acontecem, a gente vai observar o seguinte, ó, para que toda e qualquer reação aconteça, então nós temos fatores, né? Nós temos condições, ou a gente fala, nós temos ocorrências da cinética química. Quais são, né, as principais ocorrências, então, né, ou fatores, no geral, que vai favorecer, que vai propiciar, então, né, a cinética química, a velocidade da reação e a formação de um produto? Nós vamos observar isso agora, né? Nós vamos observar que tudo isso é propiciado ou é favorecido por alguns aspectos. Primeiro, superfície de contato, tá? Então, nós temos que ter uma superfície de contato favorável, né, para que isso aconteça. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó, vamos lá, eu vou colocar só contato, que eu já falei que é superfície, né? Então, eu tenho que ter uma
superfície de contato para que essa reação ela ocorra, né? Então nós falamos do contato dessa superfície. Nós precisamos também de uma coisa chamada afinidade, né? Ou afinidade eletrônica. A reação química, para acontecer, os elementos, os reagentes e os produtos, eles têm que ter afinidade, porque se eles não tiverem afinidade, não vai acontecer essa reação química, né? Então, por exemplo, existem elementos da nossa tabela periódica, do nosso cotidiano, que não têm afinidade com outras determinadas substâncias ou componentes. Então, não vai haver reação química ali, né? Eu não vou conseguir acompanhar a velocidade de uma reação porque ela não vai acontecer. Depois, nós temos que falar também de algo muito importante, que é a orientação espacial, não especial, né, galera? Espacial, em que essa reação química ela vai ocorrer. E também a EAT, eu adoro esse termo, EAT, que chama-se energia de ativação, né? Professora, você vai falar um pouquinho mais agora, nesse momento, de cada uma delas? Não, né? Eu vou frisar com vocês nesse momento agora o contexto geral, o que nós vamos estudar no geral em cinética, e na próxima aula, no próximo vídeo, você acompanha, que eu vou começar a explicar primeiro as condições de ocorrência, depois fatores e depois todo o conteúdo. Então, segue aí, não perde não, tá? Então, é o seguinte, ó. Quando nós falamos, então, né, das condições necessárias ou condições para ocorrência, é válido falar da superfície de contato, da afinidade eletrônica, da orientação espacial e da energia de ativação. Mas quando a gente fala de cinética química, nós também falamos do quê? De fatores que vão afetar isso daí. Eu tenho, sim, fatores que vão afetar a questão da minha cinética química. E quais são esses fatores que podem, né, afetar a cinética química? A pressão, né? Eu posso ter pressão e afetar essa minha cinética. Eu posso ter a luz, luminosidade, que pode afetar essa minha cinética. Nós temos também a superfície, né, de contato, que vai afetar, como eu já citei para vocês, então a superfície, né, de contato. Nós temos também a temperatura em que essa reação vai acontecer, vai ocorrer, ou as variações de temperatura que ela vai acontecer. E algo muito importante, vou colocar até aqui, ó, que a gente fala bastante, do catalisador, né? Existem reações que são rápidas por si só, e existem reações que não são tão rápidas assim. Então, esses são, né, os aspectos que vão influenciar, que vão alterar essa questão da velocidade. Catalisador, pressão, luz, superfície de contato e temperatura, tá? São os fatores. E o que mais a gente vai estudar em cinética química? Outra coisa muito importante que a gente vai estudar em cinética química chama-se lei da velocidade e velocidade média, tá? Então vamos lá, ó. Velocidade média é a velocidade que essa reação vai acontecer. E nós vamos ter o seguinte: velocidade média é igual à variação da concentração dividido pela variação do tempo, né? Então essa formulazinha linda e maravilhosa aqui que nós vamos trabalhar e vamos utilizar quando a gente fala dos cálculos já da cinética química, que é a velocidade média. É o primeiro cálculo que a gente pode aplicar quando a gente trata de cinética química. Segundo cálculo que nós podemos aplicar quando a gente trata de velocidade, né, ou de cinética química. Eu acabei de falar para vocês que no início de uma reação eu tenho uma concentração maior de reagente. Então, ó, as concentrações dos reagentes, elas são maiores, né? E no início da minha reação, eu tenho 0 de produto formado, né? Eu não tenho nada de produto formado.
Mas conforme vai passando o tempo que essa reação vai acontecendo, o que vai ocorrendo aí nessa reação química, né? Vai acontecendo o seguinte, vai diminuindo a concentração, né? Diminui a concentração dos reagentes para formar, então, né, os produtos. Então, essa é a lógica de uma reação química. No início da reação, a concentração dos reagentes é maior, eu não tenho nada de produto formado. O tempo vai acontecendo, as colisões efetivas, todas a questão de condições para que essa ocorrência de reação química vai acontecendo. E aí, qual é o procedimento? Diminui a concentração do reagente para formar quem? Para formar os produtos. E daí, então, nós temos o produto formado. Mas o que eu quero levar para vocês com tudo isso? Que a lei da velocidade, eu tenho que pegar, então, os meus reagentes com seus coeficientes estequiométricos para montar, então, essa lei de velocidade. E como que ela vai ser expressa? Qual é a fórmula que a gente vai usar para a lei de velocidade? Velocidade é igual ao K, que esse K vem de constante, é igual aos reagentes elevados aos seus coeficientes. Então, no caso aqui, eu tenho o reagente Azão elevado ao seu coeficiente Bzinho, vezes o meu reagente Bzão elevado ao seu coeficiente Bzinho. Então, essa é a fórmula da lei de velocidade. Nós vamos pegar os reagentes para montar essa expressão, né? A gente chama isso daqui de expressão da lei de velocidade, né? Então, é o seguinte, gente, ó, esse é o nosso conteúdo que nós vamos explanar, né, de cinética química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução e não perde, continua com a gente aí, já deixa o seu like e já continua assistindo a próxima aula, que nós vamos falar um pouquinho mais das condições de ocorrência, então, das reações químicas.